Salmo 84. A palavra de Deus diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós queremos ouvi-la e dela receber a direção para as nossas vidas. Ó Deus, queremos receber do Senhor como nós devemos proceder, como nós devemos caminhar diante de ti, porque precisamos ter a nossa vida edificada sobre a rocha. Cada um aqui, ó Deus, tem problemas, aflições, mas aqueles que edificam sobre a rocha, não sobre um terreno arenoso ou lamacento, esses prevalecem quando as dificuldades vêm. Então nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê orientação. Colocamos as nossas vidas diante de ti, que o Senhor derrame o poder do Espírito Santo sobre nós, abra o nosso entendimento, derruba as barreiras, ó Deus. Eu me coloco nas tuas mãos como um instrumento, para que eu sirva como um canal, para todos aqui sermos abençoados pelo Senhor. Fala conosco, ó Deus, nós desde já oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Amados, algumas perguntas nós temos feito, nós que temos frequentado a igreja do Senhor. Não sei quanto a você, mas eu tenho percebido que há algum tempo a igreja tem esvaziado, a igreja tem esfriado. Muitas são as justificativas, muitos podem ter desculpas, mas a pergunta que passa por cima de tudo isso será que são de fato dificuldades ou alguma justificativa plausível? Ou será que nós estamos apenas perdendo o prazer de ir à casa do Senhor? Porque o texto que você leu comigo, ele já começa dizendo quão amáveis são os teus tabernáculos. Nós louvamos aqui, né? Nós dizemos como são amáveis os teus tabernáculos, como nós nos agradamos de estar aqui, mas nós, infelizmente, analisando e vendo a frequência da igreja, o culto de oração, nós passamos vários meses ou anos até com uma frequência mínima, e ainda assim mudando o dia para uma terça-feira, tentando motivar e melhorar a condição para que o povo venha à igreja. Você vê a frequência que nós temos, os cultos de quarta-feira com menos frequentadores, menos membros, cultos de domingo à noite, eu tenho reparado isso, tem diminuído a frequência. Será que tem havido um esfriamento? Será que muitos têm perdido o prazer de estar à casa do Senhor? Porque o salmista diz que quando disseram a ele, vamos à casa do Senhor, ele sentiu alegria. Será que não tem mais havido essa alegria em muitos irmãos? Será que quando dizem assim, vamos à igreja, não há aquela alegria? Eu não sei se você enfrenta essa dificuldade na sua casa, na sua família, talvez você passe por isso, mas às vezes você na sua casa chega para o seu marido ou para o seu filho e diz, vamos à igreja. Você, mas já de novo? Mas a igreja,
Poxa, eu acho que teve muita gente feliz porque choveu no domingo. Graças a Deus que choveu, encheu a minha rua, que eu já não queria ir à igreja mesmo, então fico em casa. Irmãos, que lástima é isso. Que lástima é passar por isso quando você sente o desejo de estar aqui e alguém na sua casa lhe dá essa resposta, não sente essa alegria, quando em nós deveria ter um prazer. Numa época em que nós devíamos buscar mais, nós devíamos lotar a igreja para ouvir a palavra de Deus e sermos edificados, nós vemos o contrário, o esfriamento. O Senhor Jesus já disse isso, que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. É uma consequência dessa profecia. Mas é triste para nós, que temos irmãos e sabemos da necessidade, da urgência de buscarmos cada vez mais, observar o esfriamento. Eu sinto falta de muitos irmãos aqui. Vejo pelo Facebook muita atividade, mas sinto falta dos irmãos aqui. Então, lamentavelmente, nós percebemos isso, esse esfriamento. E quando nós lemos a palavra, nós olhamos para esse salmo, nós voltamos à essência dos sentimentos do culto a Deus. O porquê o culto a Deus, o que nós deveríamos sentir, que o salmista expressa aqui. Nós, voltando para a essência, nós percebemos que há nele um sentimento e uma motivação que muitos de nós não conhecemos. Então, para nós, o que há para aprender nesse salmo, nós que temos o desejo e que queremos habitar na casa do Senhor, como o salmo diz? Primeiro, há amor e saudade. No versículo 1, você leu comigo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Há amor na casa de Deus. Nós devemos amar o que fazemos na casa de Deus. Se não há esse amor, amar, cultuar a Deus, se não há esse desejo, de fato não há prazer em vir aqui. Não há alegria. Para que uma pessoa vem à casa de Deus, se não sentir esse amor, se esse amor não a levar até aqui? Qual a razão de estar no tabernáculo? Por que nós estamos aqui? Amar os irmãos. Se eu não tenho desejo de estar aqui, eu talvez não ame, eu não sinta o desejo de encontrar ninguém. Eu sinto o desejo de encontrar muitos aqui. Eu encontro durante a semana, no trabalho, muita gente que eu não gostaria de ver. Mas eu aqui na igreja, infelizmente, quando chego, não consigo ver alguns irmãos que eu desejaria ver. Então, nós não estamos mais amando. Qual o relacionamento? Que relacionamento há entre nós? Então, na casa de Deus, nesse tabernáculo que foi instituído por Deus, Deus deu todos os detalhes para que ele fosse erguido. Nós devemos amar, estar nesses tabernáculos, amar a obra de Deus. O que nos leva, qual a razão de fazermos o que estamos fazendo aqui? É por amor ou é por interesse? Então, quem habita na casa do Senhor tem amor. Então nós percebemos, podemos imaginar que está faltando amor na igreja. Está faltando amor entre os irmãos, amor à casa de Deus, amor a Deus, amor a esse culto, a render a Ele todo o nosso agradecimento, toda a nossa vida. Tem faltado esse sentimento de quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Nós não temos mais sentido esse prazer, não nos alegramos mais. A saudade, porque no versículo 2 ele diz: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Então há saudade, a alma suspira e desfalece, sente um desejo de estar nos átrios do Senhor. Os átrios são a parte exterior, ali a tenda, o tabernáculo. Havia o desejo de estar ali. O coração, a carne, sentiam saudades, exultavam, se alegravam pelo Deus vivo que eles conheciam. Então, muitos não estão mais conhecendo esse Deus que é vivo.
Porque, meu irmão, se você está aqui e não crê que Deus vive, a sua oração é infrutífera. Para que orar para alguém que está morto e não escuta? Então você de fato não tem nada o que fazer aqui. Mas se você está aqui num culto de oração, porque crê que Deus vive e ouve, você deve se alegrar, você deve amá-lo, você deve se exultar nesse Deus vivo, sentir desejo de estar aqui, de frequentar os cultos, sentir o amor de Deus e o seu Espírito. Quando nós estamos na igreja, nós sentimos uma atmosfera diferente. Não é porque eu sei que Deus não está em um templo, numa casa, que eu não possa senti-lo em outro lugar. Eu posso senti-lo, mas aqui entre os irmãos há uma atmosfera diferente. O Espírito Santo passeia, nós sentimos o amor, o calor humano dos irmãos, o abraço, o aconchego que você na sua casa não consegue ter. Então nós sentimos saudades. Nós aqui encontramos um lugar seguro, versículo 3, o pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Você já deve ter tido ou visto alguma casa com um telhado ou com uma laje em que se formou ali um ninho de algum passarinho. O passarinho faz isso porque ali ele acha que há um lugar seguro para ele construir o seu ninho, colocar os seus ovos. Ele sente segurança. E o salmista diz que nesse lugar até o pardal encontrou segurança. A andorinha encontrou um ninho. E ele, os altares do Senhor. Então, se nós não temos esse entendimento, se eu venho à igreja e não a identifico como esse lugar que me acolhe, que me dá segurança, não prédio, mais uma vez eu digo, não é esse prédio, mas é aqui, como era no tabernáculo que Deus mandou erguer, era ali que ele se fazia presente. Então nós devemos sentir esse desejo, o amor e a saudade de estarmos nos tabernáculos, de sentirmos o desejo, a saudade, o calor humano. Será que isso tem se esfriado aqui entre nós? Não estou dizendo nem no resto da igreja de Cristo, porque lá nós vemos igrejas cheias com muita gente, mas pode faltar amor também. Cada um ali pode estar isolado, procurando o seu próprio interesse, e não está nem aí para o irmão que está do seu lado. Mas aqui entre nós, não sei se você já viu o letreiro, Igreja de Nova Vida, a sua família em São Cristóvão. Se você não encara aqui os irmãos como a sua família, de fato, você não vai ter desejo, não vai se alegrar de vir à casa do Senhor. Segundo, o que há para os que habitam na casa de Deus? A felicidade. O versículo 4 diz: bem-aventurados, felizes, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. É um lugar para louvar a Deus. Eu dou graças a Deus pela vida do Cícero, porque poupou muitos irmãos do desastre que era eu ministrando louvor. Alguns aqui são testemunhas do suplício que eu ministrava o louvor, né? Graças a Deus, Cícero veio com o violão, com a voz suave, e nós podemos entregar a Deus o nosso louvor, colocar a nossa vida, nos alegrarmos com Ele, nos exultarmos. Aqui é esse lugar onde há felicidade. É impossível a gente estar num lugar como esse e no momento de louvor não sentir alegria, não sentir o desejo de abrir a boca e de louvar a Deus. Aqui é o lugar. Aqui é o lugar para isso. Os que habitam aqui passam pelo caminho fortalecidos. Veja o versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Então é aqui que nós encontramos força para caminhar. Como você tem ouvido aqui a respeito de fé, como nós ouvimos um domingo pela manhã, o que a fé tem que produzir em nós, a perseverança, o domínio próprio, a esperança, tudo isso tem que estar associado com a fé.
Então é para isso que nós estamos aqui, para termos a nossa vida fortalecida, como nós lemos no início. A nossa fé é o que vence o mundo. Não é a sua carreira, a sua capacidade ou as suas finanças. O que vence o mundo é a fé. Nós vamos de força em força, vamos de fé em fé, vivendo. Então, se não há mais em nós esse desejo, essa felicidade de estar aqui, algo está errado. Outra coisa que nós aprendemos é que no versículo 6, ele diz assim: o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Eu não sei quem tem aqui a versão revista e corrigida. Alguém tem uma versão diferente? Revista e corrigida? Diz assim: o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Assim, né? Um vale de Baca, aqui é um vale árido. Porque Deus nos cobre de bênçãos quando nós passamos pelo vale seco. Esse vale de Baca, o vale das balsameiras, pedindo a Jéssica para passar aí, você imagina um vale como esse, e você passando por um lugar assim, muito bonito, né? Parece o Nordeste, com mares, uma alegria, uma beleza, cheio de plantas. Nossa, que lugar prazeroso de se caminhar. Mas é esse vale que você caminha a maior parte da sua vida. Se você está buscando a Deus, é porque você passa por um vale seco, assim. Esse vale de Baca, isso é só uma ilustração, busquei na internet, não deve ser o vale verdadeiro, mas nesse vale não tem água. A única forma de você armazenar água num lugar como esse é cavando um buraco. A água não brota de baixo para cima. Você cava o buraco na esperança que a chuva encha um reservatório para você. E que você ali tenha o sustento de água. Então você, quando caminha num vale árido, num vale difícil, que normalmente eu faço associação com a vida de cada um de nós, nós devemos cavar as nossas cisternas. Nós devemos fazer a nossa parte, cavando esse buraco nesse vale árido que cada um de nós enfrenta. E é esse deserto que você está vendo, irmão. Nesse momento, não tem um irmão do seu lado ali. Você enfrenta o seu vale de Baca. E você cava a sua cisterna, você cava o seu reservatório. Mas Deus, nesse momento, como você leu aqui, quando você passa por esse vale árido, Ele de bênçãos o cobre a primeira chuva. Então Deus é quem entra na sua vida, enchendo essa sua cisterna, esse seu reservatório de água. Ele derrama para você, mas é você que cava a sua cisterna. E é Deus quem enche. Agora, como Deus encherá a sua cisterna, se você não sente mais alegria nem prazer em estar na casa de Deus? Se você não o busca, se você não ora, se você, como nós lemos no início, se você não pratica os seus mandamentos, os seus preceitos, como Deus encherá a sua cisterna? Ou você fará como os demais que andam por aí pedindo a Deus: enche a minha cisterna, porque eu quero ter água em abundância, mas eu não quero saber de você. Não estou nem aí, não quero que você se intrometa na minha vida, eu simplesmente quero que você encha o meu reservatório, para o meu conforto, para a minha alegria. Deus faz isso, mas faz somente para aquele que o busca, que caminha nesse vale de Baca com Ele. Então a casa do Senhor é o lugar onde nós somos impulsionados por Ele. Versículo 7 diz: vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Então você passa por um vale árido, sim. Jesus disse que muitas seriam as nossas aflições. Cada um de nós tem dificuldades, mas Deus cuida de cada uma delas. Creia que Deus encherá e fará desse seu vale seco um manancial. E na primeira chuva
encherá a sua cisterna. Se você cavar pouco, você terá pouca água. Se você cavar fundo, você terá muita água. Depende do quanto você se dedicar na obra de Deus. Quanto mais você buscar, quanto mais você quiser, quanto mais você cavar, se esvaziar, mais Ele te encherá. Amém? Outra coisa que eu aprendo é que é onde nós colocamos diante dele as nossas orações. No versículo 8 diz: Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. É aqui, irmãos, que você coloca diante dele também as suas orações. Porque Tiago 5,16, que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados e orarmos uns pelos outros. Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então nós, aqui nesse lugar, oramos uns pelos outros. Eu não oro só por mim, eu oro por você. Oro pela sua vida, você ora pela vida do seu irmão, e aí nós somos curados. Deus ouve o nosso clamor. É aqui, mais um fim de ano se aproxima, irmão. Nós progredimos na fé. Ano passado eu lembro das palavras do pastor Maurício, que não tinha sido um ano bom para a igreja. E, como eu disse para você aqui no início da mensagem, pelo que eu tenho visto, pelo esvaziamento que eu tenho sentido em vários cultos da igreja, eu creio que também esse ano não foi bom para a igreja. Infelizmente, mais um fim de ano se aproxima e nós não progredimos na fé. A igreja não se fortaleceu, não cresceu, não se edificou. Nós, infelizmente, temos visto, eu acabei de falar para vocês, turmas de doutrinas básicas, quase 100 alunos. Não é 100 não, 100, é 100, 00. Sem nada. Esse mês de novembro não tivemos um batizando. Domingo foi culto evangelístico, ninguém se batizou. Esse mês de dezembro não tivemos nenhum candidato. Todo final de ano é uma maravilha, lindo, quando na virada de ano há um batismo aqui. Esse ano não teremos. Poucas pessoas querendo assumir o compromisso através do batismo. Poucas pessoas orando. Poucas pessoas buscando, poucas pessoas ouvindo, poucas pessoas aprendendo, poucas pessoas se rendendo. E assim a igreja não se edifica. De nada nos adianta ter mais um imóvel se a igreja estiver mais fraca. De nada adianta. Deus não se preocupa em tendas largas, Ele se preocupa com vidas fortalecidas. Nós precisamos ter essa alegria, resgatar esses preceitos da palavra de Deus, nos exultarmos, termos a alegria de vir, buscar a Deus cada vez mais, orar cada vez mais. Nós temos orado muito pouco. Eu disse isso e repito para vocês. A oração é um dos maiores problemas da Igreja de Cristo. As pessoas não oram. E será que Deus, ao olhar para nós, contempla o seu ungido? Versículo 9. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Essa palavra é Messias, Machia. Ou seja, Deus olha e contempla o rosto do teu ungido. Será que nós podemos dizer isso para Deus? Senhor, olha para mim e contempla o rosto de Cristo. Quantos de nós temos hoje essa condição? Porque Deus pode olhar e falar assim, eu estou olhando e não vejo Cristo. Estou vendo a sua cara. Infelizmente, só e nada mais do que isso. O seu coração ainda precisando ser rendido a mim, eu não contemplo o meu ungido na sua vida. Até quando nós caminharemos assim, sem ter essa condição de chegar a Deus e dizer, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido? Não é dessa maneira que Deus olhará para nós. Infelizmente. E o maior perigo, irmãos, é estar nas tendas da perversidade. Versículo 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O salmista diz, olha, eu preferia estar na porta dos átrios,
ali na porta, plantado. Seria dizer assim, eu prefiro estar aqui no portão da igreja do que estar em qualquer outro lugar da tenda da perversidade. Mas o que nós temos visto é o contrário. Quando dá a hora do culto, não tem ninguém na porta. E nós vemos irmãos que não estão aqui, mas estão em outros lugares. Você olha e observa aí nas redes sociais. Isamara fez o Facebook para mim, eu acho ótimo, que eu vigio a vida de todo mundo. Eu não posto nada, mas eu olho tudo que estão fazendo. E o pior é não estar aqui, não sentir essa alegria, mas estar nas tendas da perversidade. Isso é que é o pior dos mundos. Então, agindo assim, nós iremos de mal a pior, piorando ao invés de progredindo, nos edificando. O versículo 11 diz, a primeira parte, porque o Senhor Deus é sol e escudo. Veja o que Deus é. Ele é o sol que aquece. Quando nós sentimos frio, né? No inverno, você está com aquele frio tremendo, sentindo sozinho. Quando vem aquela coisinha de sol, a gente logo corre para o sol para se aquecer. Deus é esse que nos aquece nos momentos de frio, que nos conforta. O sol, ele faz brotar esperança. Sem sol não brota nada da terra. O sol é que faz brotar, que dá a vida. Se não tivermos sol, não há vida. Nada se cria, irmãos. O sol ilumina a sua vida. Então Deus é tudo isso, Ele é o seu sol porque Ele te aquece no momento frio, Ele te faz brotar esperança na sua vida, Ele te dá a vida e Ele ilumina a sua vida. O que nós desejamos? Que Deus nos ilumine ou que nós vivemos nas trevas? Que nós vivamos nas trevas. O que nós desejamos para a nossa vida? Sermos felizes e desejarmos os átrios do Senhor ou vivermos na escuridão? Ele é o escudo que nos protege. Ele é a muralha que nos cerca. Ele nos dá um favor não merecido. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ele dá graça, é um favor não merecido. Ele dá glória, Ele nos dá honra, dignidade. Deus honra você. Faz com que você seja digno, de caráter diante dos homens. Deus faz tudo isso por você. Mas as promessas são apenas, veja a parte B, versículo 11, aos que andam retamente. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Então nós o que desejamos? Andar retamente diante de Deus, observando tudo isso que diz o Salmo 84, e desfrutar das bênçãos de Deus, que Ele seja o nosso sol, o nosso escudo, ou nós iremos continuar nos afastando dos átrios do Senhor. Porque a mensagem diz, feliz aquele que habita na casa do Senhor. Eu não sei quanto a você, mas quando não há o culto, eu não venho ao culto, eu sinto desejo de estar aqui. Eu já disse a você que eu sinto desejo de te ver. Eu sinto falta de você. Quando você não vem, eu estranho. Cadê o fulano? Cadê ele? Cadê o Beltrano? Nós precisamos ter esse desejo em nós. Porque se não temos, irmãos, algo errado. Para onde nós iremos caminhar? Nos afastando dos átrios e nos aproximando das tendas da perversidade? Ou procuraremos estar aqui, como diz o Salmo, eu prefiro estar na porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Então, irmão, resgate o prazer de estar na casa de Deus. Aproveite, como o pastor Maurício deu a oportunidade, para você se redimir e passe a vir às terças-feiras, cultuar a Deus, estar aqui perto dos irmãos, ouvindo a palavra, orando, colocando diante de Deus as suas petições. Venha cultuar, sentir o calor humano dos irmãos.
em casa você não sente isso. Sendo um irmão de internet, você não sente a proximidade de outro, você não sente o abraço, o sorriso. Isso não te faz falta? Eu sinto muita falta. Aqui há um lugar de felicidade e promessas para você. Aqui Deus revela muitas coisas na sua vida, revela direção para a sua vida. Ele te aquece, Ele faz brotar esperança. Mas, como eu disse, isso é somente para os que andam retamente. Para aqueles que sentem um desejo no coração. Para aqueles que pensam assim: olha, domingo tem culto, nossa, que alegria. Quinta-feira, culto de ceia, que alegria, que beleza. Vou sair do trabalho, vou chegar em casa, tomar o meu banho, ou vou direto, mas vou estar lá. Vou estar perto desse meu Deus, que me deu tudo isso, que proporciona tudo isso para mim. Vou estar perto dos meus irmãos, que oram por mim, que compartilham comigo as dificuldades. Que você sinta esse desejo de estar aqui na casa de Deus. Amém? Vamos louvar e depois teremos um momento para que você faça a sua oração. Vamos orar antes. Deus amado, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e falou fundo ao nosso coração, porque muitas vezes nós negligenciamos os cultos. Às vezes, ó Deus, colocamos outros assuntos mais importantes na frente e até desejamos que não tenha o culto. Mas, Senhor, nós ouvimos aqui que os Teus preceitos, naquela época, como dizia o salmista, é que havia alegria, havia o desejo ardente de estar perto dos átrios, perto do Senhor. Um lugar onde o Senhor nos protege, onde encontramos acolhida, onde encontramos direção para a nossa vida, alguém que se preocupe conosco, que ore por nós quando nós estamos na dificuldade, alguém que nos dê um aconselhamento, um afago. Senhor, nós aqui entendemos que andamos num vale de Baca, Senhor, num vale árido que é a nossa vida. O mundo lá fora é seco, não há nenhuma fonte digna de ser bebida. A única fonte, ó Deus, que precisamos é aquela que o Senhor derrama sobre cada um de nós. O Senhor é quem enche a nossa cisterna da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder. É isso que precisamos na nossa vida, Senhor. É assim que nós caminhamos de força em força. O justo viverá pela sua fé. É assim que precisamos caminhar, ó Deus. Pai Santo, fala conosco, ó Pai. Que haja o resgate da alegria de estar aqui na Tua casa, nas terças, nas quintas, nos domingos, em todos os cultos, meu Deus. Pai Santo, que haja a alegria de estar entre os irmãos, porque muitos às vezes não vêm à igreja porque não querem se relacionar. Senhor, que não haja isso entre nós, que haja um amor verdadeiro. Fala conosco, ó Deus, que nós possamos resgatar isso na nossa vida. Nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor fale conosco ainda mais durante a semana. Oramos e Te agradecemos em nome de Jesus.